Muito bem, hoje terça-feira, hoje dia da nossa querida doutora Jeane Brasileiro para falar sobre saúde ocular. Aqui pela Rádio Shalom você pode mandar aí a sua pergunta, tá? Qualquer coisa sobre o tema de hoje. Hoje, gente, vamos falar a respeito sobre erros de refração. Vou explicar para você, tá? De acordo com a Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira, erros refrativos não corrigidos configuram uma das principais causas de baixa visão em todo o mundo. Junto com a catarata, os erros refracionais são responsáveis por quase 3/4, mais ou menos ali 75% de todos os casos de deficiência visual. Segundo a Estatística Mundial de Prevalência de Miopia e também astigmatismo, até 30% das pessoas com menos de 40 anos, olha só, necessitam ou vão necessitar usar óculos, o que inclui parte dos casos também de hipermetropia. As projeções encontradas no Atlas da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira é que até o próximo ano, 34% da população mundial seja afetada pela miopia e até o ano de 2050, quase 50%. E para falarmos sobre esse assunto importante, né? Convidamos hoje a médica oftalmologista doutora Jeane Brasileiro. Doutora, mais uma vez, bom dia para você. Seja bem-vinda à Rádio Shalom. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes da Rádio Shalom. Que alegria, né? Que honra estarmos aqui para falar de um tema que é tão importante, que tem uma incidência tão alta. Eu digo sempre que erros de refração é realmente algo que a gente tem que dar uma atenção maior, porque é uma das principais causas de deficiência visual, de perca de qualidade de visão. Então, você que nos escuta, você que está entrando, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, fique aqui conosco, que esse tema é muito importante. Eu digo sempre que é uma questão mesmo de saúde pública e que você é o nosso convidado especial. Pronto. Então você pode participar com a gente, tá? Você pode mandar alguma pergunta, tá? Para a doutora Jeane aqui no nosso WhatsApp, DDD 85 98117 4241. Doutora, vamos começar lá. O que é esse erro refrativo, né? Explicar para a gente. Então, o erro refrativo, né, ou erro de refração, ou vício de refração, como muitas vezes é chamado e é conhecido, ocorre quando os raios luminosos que penetram no nosso olho não formam um foco nítido e preciso sobre a retina. Para que você entenda melhor, eu vou te explicar como funciona mais ou menos a nossa visão de uma forma bem simples para que você entenda. Para que a gente enxergue bem, você sabe que a gente realmente precisa de luz, né? Esses raios luminosos, eles vão penetrar no nosso olho, vão atravessar a nossa córnea, né? Vão atravessar o nosso cristalino, o nosso humor aquoso, o nosso humor vítreo. E esses raios luminosos são desviados e formam um foco único sobre a nossa retina para formar uma imagem nítida. É importante que você entenda que para que a gente tenha uma visão nítida, essas estruturas, ao desviar esses raios luminosos, precisam formar esse foco único e preciso. No erro refrativo, ocorre que essa imagem ela não é formada sobre a retina como um foco único, não é? E preciso. E aí o que acontece? Pode ser causado por uma alteração anatômica desse olho, seja uma alteração na nossa córnea, uma córnea muito plana ou uma córnea muito curva, seja pelo tamanho do nosso olho, um olho muito curto, pequeno, ou um olho muito grande, com crescimento axial alongado, né? Questões hereditárias, tudo isso vão interferir para que essa imagem não seja focada de forma precisa sobre a retina.
e com isso a gente tem uma visão embaçada, a gente tenha uma visão distorcida. Se você entender que os raios luminosos precisam ser focados de forma precisa na retina, aí você vai entender de uma forma simples e tranquila o que é cada um. Entendendo que em qualquer idade da nossa vida a gente pode ter erro refrativo na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa juventude e também na nossa senilidade, né? Na nossa vida, né, mais avançada, eu digo na terceira e melhor idade. Então, fique aqui atento, né? Vamos orientar cada um de vocês e seria bom a gente falar os tipos, né, de vícios refrativos, que nós temos de forma especial a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Seria importante, Rodrigo, Sim. a gente falar um pouquinho de cada um de forma muito sucinta, simples, para quem está nos ouvindo possa entender. No caso da nossa miopia, né, onde nós temos uma incidência muito alta, como bem foi falado antes de iniciarmos, existem alguns estudos que mostram que até 2050 a metade da população do mundo, né, será míope. São previsões de estudos científicos. Então, você que nos escuta, na miopia, esse erro refrativo, né, ele ocorre, em vez desse foco ser formado na retina, ele é formado antes da retina. E, com isso, gerando borramento da nossa visão para longe. Na maioria dos casos, é causado ou por uma córnea muito curva ou por um olho muito grande, né? Longo. Os pacientes míopes costumam ter olhos maiores, mais crescidos, gerando esse erro refrativo, onde o paciente começa a ter a queixa de baixa da visão para longe, apesar de ter uma visão para perto nítida, né? Na hipermetropia, nós vamos ter o inverso. Em vez dessa imagem ser formada antes da retina, ela é formada após a retina. O ideal sempre é que a nossa imagem seja focada sobre a retina. Os pacientes hemétropes que não têm vícios de refração, a imagem deles é formada na retina e assim eles têm uma imagem nítida, não precisa de nenhum tipo de grau para corrigir, para ajudar. E nos hipermétropes, essa imagem é formada após a retina, atrás da retina, né? Em geral, são pacientes que têm córneas mais planas, olhos menores, olhos mais pequenos, né? E com isso, a principal queixa do hipermétrope é uma baixa da visão para perto. Pode ter também, em altas hipermetropias, dificuldade também para longe. O hipermétrope ele tem uma capacidade de acomodação muito grande. Por isso que é importante o exame oftalmológico, a dilatação da pupila nos pacientes jovens, porque se você fizer um exame oftalmológico, ver a acuidade visual dos pacientes hipermétropes sem dilatação, corre-se o risco de se passar desapercebida essa hipermetropia. Nos pacientes que têm astigmatismo, né, nós temos uma incidência muito grande aqui no nosso Nordeste, no nosso Ceará, pela exposição do sol, muita claridade, muita luz. Os pacientes que têm astigmatismo, de uma forma geral, eles costumam ter muita sensibilidade à claridade, dificuldade em geral para longe, para perto, porque em vez deles formarem um foco único na retina, eles formam mais de um foco sobre a retina, né? Em geral, é causado por uma simetria nessa curvatura corneana, né? Então, gerando essa irregularidade na córnea, gerando esse erro de refração. E com isso, o paciente tem uma visão embaçada, uma visão distorcida. Temos também ainda a presbiopia, que está relacionada ao nosso cristalino, né? A presbiopia
é um erro refrativo que ocorre em geral a partir dos 40 anos de idade, onde o nosso cristalino tende a ficar mais rígido, onde os nossos músculos ciliares perdem muito da sua flexibilidade. Nosso olho ele tem uma capacidade de acomodação muito grande, onde há um trabalho nessa nossa musculatura, mudando o formato do nosso cristalino e a gente focando bem em todas as distâncias. Lembra muito o zoom de uma máquina fotográfica. O nosso olho ele é realmente perfeito e essa capacidade de acomodação desses focos, em especial para perto, a gente vai perdendo em torno dos 40 anos. E a nossa visão para perto começa a ficar embaçada. O paciente começa a esticar o braço no sentido de melhorar aquele foco, porque o nosso olho, o nosso cristalino, os nossos músculos já não conseguem mais fazer essa acomodação, esse foco de forma adequada. Vale lembrar que nós temos a anisometropia, que é esse distúrbio que leva à diferença de grau de um olho para o outro. E por que falar sobre isso? Muitas vezes, principalmente as crianças, pode ter um erro refrativo, pode ter um alto astigmatismo, uma alta hipermetropia e miopia em um só dos olhos. Pode ter o distúrbio unilateral. E às vezes essa criança ela não sabe relatar, que naquele olhinho, ou não percebe que naquele olhinho ela não vê bem. E aí é importante que desde a infância todos esses distúrbios refrativos sejam tratados para que a criança desenvolva bem a sua visão. Quando a gente nasce com a visão rudimentar, vendo a poucos centímetros do nosso olho, a gente só vê preto e branco. E é com o desenvolvimento até os nossos 7 anos de idade, é que a gente vai desenvolvendo a nossa capacidade visual, a gente vai aprendendo a enxergar, como a gente aprende a andar, como a gente aprende a falar. E para que isso aconteça, é importante que esses raios de luz cheguem e formam um foco nítido na retina. Se algo está impedindo, precisa ser tratado cedo, porque essa imagem que chega na retina, ela vai ser enviada ao nosso cérebro através de impulsos elétricos. E para que o nosso cérebro interprete bem, ele precisa receber essa imagem nítida do olho. Então, essa criança que tem qualquer um desses problemas, seja miopia, astigmatismo, hipermetropia, ela precisa ser tratada, usar o óculos de forma correta. Por isso que a gente orienta o exame oftalmológico da criança, ela é de suma importância, claro que do adulto também, mas por que esse cuidado especial na infância? Porque é na infância que há o desenvolvimento da nossa visão. Tá certo, doutor. Agora para falar sobre o tratamento, Você citou aí o tratamento, como é que pode ser feito o tratamento para o erro refrativo da visão? Então, o tratamento ele pode ser desde através de óculos, que é o mais acessível. Hoje nós temos... senhora, desculpa interromper, a senhora falou até sobre o modo de usar o óculos, como é que tem a maneira correta? Então, o ideal, se você tem necessidade do uso do óculos, o ideal é que você faça uso contínuo desse óculos, use para suas atividades, para sua leitura, porque o distúrbio refrativo, ele gera dor de cabeça, ele gera fadiga, ele altera a nossa concentração, altera o nosso aprendizado. Não faz tanto tempo, Rodrigo, você que nos escuta, atendi uma criança com alta miopia, alto astigmatismo, a mãe não tinha percebido, a única coisa que ela notou é que a criança apertava muito os olhos. É um dos sintomas de quem tem grau, de quem tem problema de refração. Então, essa criança chegou no nosso consultório e eu fui examiná-la e realmente um grau importante, elevado. E essa criança ela vai dando indícios, ela fica muito próximo da televisão, ela coloca o celular muito pertinho, ela tem dificuldade na leitura, ela tem dificuldade no aprendizado, em sua atenção, ela aperta os olhinhos. E se nós adultos, nós, os educadores, se não ficarmos atentos, esses sintomas eles podem passar desapercebidos.
e essa criança estava com um problema grande de aprendizado escolar. E aí nós fizemos o uso do óculos e a mãe recente esteve no consultório e disse: doutora, eu já vejo uma mudança imensa no nosso filho desde que ele começou a fazer uso do óculos. Então o óculos é uma arma poderosa, é um remédio maravilhoso para quem tem distúrbios refrativos. Muitas vezes precisamos fazer uso de lentes de contato, né? Seja por questões estéticas, seja por questões funcionais, prática de esporte, atividades profissionais que exijam o uso também de lente de contato, sem falar na comodidade de uma visão de 360 graus, seja você míope, astigmata, hipermétrope, ou até quem tem presbiopia, hoje a gente consegue corrigir não só com óculos, mas com lentes de contato. E além das lentes de contato, hoje nós temos os recursos cirúrgicos, né? Nós já temos cirurgias que traz qualidade de vida, temos cirurgia laser, precisa, segura, mas vale salientar e orientar que nem todo mundo, né, está apto para a realização da cirurgia. É importante uma avaliação oftalmológica para ver as contraindicações e se você está realmente apto. Além da cirurgia laser, nós temos as cirurgias foco-refrativas, são cirurgias onde nós implantamos lente intraocular, que corrige altas miopias, alta hipermetropia, corrige também o astigmatismo. Então, nós temos um leque muito grande para tratar o seu vício refrativo, seja a sua miopia, seja a sua hipermetropia, seja o seu astigmatismo. Hoje, nós temos recursos ópticos que podem te dar qualidade de vida. Tá certo, doutora. Para a gente encerrar, as dicas importantes, né, de ouro para os nossos ouvintes para evitar esse tipo de refração. A dica de ouro que eu lhe dou: faça exame oftalmológico de rotina. Em um exame de rotina, nós podemos diagnosticar com precisão o seu erro refrativo, que é uma das principais causas de deficiência visual no mundo. E o que o erro refrativo tira de você sua atenção, sua concentração, diminui o seu índice de aprendizado, de leitura, de escrita, além de gerar em você dor de cabeça, sensibilidade à luz, fadiga, visão turva e embaçada. Então, no exame oftalmológico de rotina, nós vamos diagnosticar seu vício, né, de refração, seu problema refrativo, e vamos te indicar o melhor tratamento para que você exerça suas atividades, seja estudantis ou profissionais, da melhor forma, com qualidade de vida. Você pode ter um sucesso maior na sua vida profissional, na sua vida estudantil, quando você tem uma qualidade de visão adequada. E para isso, somente através de um exame oftalmológico de rotina. Então tá aí, tá, minha gente? Fica a dica para você procurar uma profissional. Tá aqui na minha frente, a doutora Jeane Brasileiro, para você tirar qualquer dúvida, fazer seu exame de rotina. Na clínica, doutora, endereço, telefone? Nossa clínica é a Clínica Oftalmédica, fica a Rua Dona Leopoldina, 374, próximo ao Colégio Militar de Fortaleza. Nossos telefones de contato 3221-6723 e 99984-4768. Não sofra mais com distúrbios refrativos nem erros refrativos. Vamos corrigi-los e levar para você qualidade de vida. Tá aí dado a dica. Doutora Jeane, mais uma vez obrigado pela participação aqui na Rádio Shalom, tá bom? E até a próxima. Eu que agradeço o convite, o carinho e a confiança, e até a próxima. Aproveita, compartilha essa entrevista, compartilha esse momento de saúde ocular. Vamos juntos levar vida, né? Levar saúde como um todo. Eu sempre digo que os nossos olhos, eles são responsáveis por 80% das informações exteriores a nós. E se você não tem uma boa qualidade de visão, você realmente não vai conseguir se conectar de forma adequada com o meio externo. Fica com Deus, um grande abraço e até nosso próximo encontro.
Até. Para viver bem, você está ouvindo Clube do Ouvinte.